Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal que aumenta o seu conhecimento em futebol e hoje eu apresento para vocês a história do Valência. E olha só, assista esse vídeo até o final, beleza? Não esqueça também de deixar aí já o seu like, dessa forma você me ajuda demais a levar esse conteúdo para outras pessoas aqui no YouTube, beleza? Nome oficial: Valência Clube de Futebol, fundados em 1919. Apelidos: Los Che e Os Morcegos. O torcedor é chamado de valacentistas. A cidade sede se chama Valência, uma das grandes cidades aí que pertencem à comunidade valenciana, que é como se fosse um estado lá da Espanha. Uma trajetória marcada por glórias, crises e reviravoltas. Essa é a história do Valência. Fundado em 1919, o clube nasceu a partir do desejo de praticantes de futebol da cidade de ter um representante local entre os times que participavam dos campeonatos espanhóis da época. Desejo concretizado, nasceu então o Valência Futebol Club, com a primeira partida sendo disputada contra o Gimnástico. Derrota de 1-0, mas que simbolizou o pontapé inicial para uma história marcante. 4 anos após ser fundado, o Valência já mostrava sua força ao conquistar o campeonato regional, garantindo sua primeira participação na Copa do Rei, hoje uma das principais competições do futebol espanhol. Nesse mesmo ano, inaugurou o mítico estádio Mestalla, palco de grandes momentos do clube. Um estádio que chegou a ser destruído na década de 1930 durante a Guerra Civil Espanhola e precisou ser reconstruído. Ainda nos anos 30, o Valência fez história ao chegar à sua primeira final da Copa do Rei, porém foi derrotado pelo gigante Real Madrid. Um período de destaque em campo se iniciou a partir dos anos 1940, quando o time conquistou seu primeiro campeonato espanhol em 1942 e repetiu o feito em 1944 e 47. Sem contar também a primeira Copa do Rei vencida em 1941. Muitos anos depois disso, os morcegos brilharam no cenário europeu, conquistando 2 edições da Taça das Cidades Confeiras, uma competição precursora da atual Liga Europa. Nas finais, eles venceram um rival nacional, o Barcelona, e também um time croata, o Dinamo de Zagreb. Mas foi na década de 1970 que surgiu um dos maiores ídolos do clube, Mário Kempes. Na primeira temporada dele com a camisa do Valência, o argentino obteve a artilharia da Liga Espanhola com 24 gols. Além de artilheiro, foi o herói do título da Copa do Rei de 1979 contra o Real Madrid, marcando os 2 gols da decisão. Nos anos 1980 começaram bem, mas o clube mergulhou em uma crise financeira e esportiva, tendo sido rebaixado para a 2ª divisão. O retorno foi imediato. Eles se reestruturaram nos anos 90 e entraram no século 21 com tudo. Para surpresa de muita gente, conquistaram um feito incrível. Pessoal, eles simplesmente chegaram em 2 finais da Liga dos Campeões da Europa de forma consecutiva, temporadas 2000 e 2001, mas eles perderam ambas as finais para o Real Madrid e Bayern de Munique, essa contra o Bayern nos pênaltis. Bom, mas se serve de consolo para os torcedores do clube, veio a redenção em 2002 e 2004, quando o técnico Rafa Benítez comandou os morcegos em 2 títulos do Campeonato Espanhol e também uma Copa da UEFA. Problemas financeiros voltaram a assombrar o Valência, tanto que em 2007 o clube iniciou a construção do novo Mestalla, um estádio moderno para 75 mil pessoas, mas as obras foram paralisadas por mais de 15 anos devido a dívidas. Bom, esse vídeo aqui está indo ao ar em 2025 e a última notícia sobre esse novo estádio é que a retomada das obras foram aprovadas, ou seja, a expectativa de novos ares para o clube.
A torcida do Valência é vista como uma das mais apaixonadas da Espanha. Porém, infelizmente, alguns torcedores já foram punidos por conta de comportamentos racistas. Um exemplo foi o que ocorreu em maio de 2023 contra o atacante Vinícius Júnior. Mais de um ano depois, os torcedores que insultaram o brasileiro foram condenados a 8 meses de prisão. Mas enfim, esses poucos torcedores não representam a imensa maioria da torcida do Valência, que segue desejando conquistas em campo. O escudo atual do Valência, vocês estão vendo aí na tela, ele é composto basicamente, pessoal, pelas cores que simbolizam o brasão da cidade de Valência, né? Lembrando que o escudo, o time como um todo, ele tem uma forte identificação com a cidade, né? Tanto que o nome foi inspirado em alusão à cidade. O morcego que está ali no topo, ele representa também um elemento do brasão, né? O morcego tem uma história bem característica com a cidade, com a história da cidade de Valência. E aí não é à toa, né, que esse animal também represente o clube. Já quando o assunto é rivalidade, pessoal, o maior rival do Valência é um clube chamado Levante, que também pertence à cidade de Valência, tá? Quando eles se enfrentam, o jogo recebe o nome de Derby de Valência. Outro clube aí que rivaliza com o Valência é o Vídea Real. Esse time aí, pessoal, ele está localizado geograficamente na mesma província da qual a cidade de Valência pertence, tá? Então, o jogo entre eles recebe o nome de Derby de la Comunitat, uma referência a essa província aí que ambos os times estão sediados. E para fechar aqui o pódio de maiores rivais, eu coloquei o Real Madrid porque é um clube que já frustrou, digamos assim, os planos de conquistas do Valência. Então, de certa forma, foi-se criada aí uma grande rivalidade entre eles. O estádio em que o Valência manda os seus jogos atualmente, tá, pessoal, é o Mestalla, que tem uma capacidade para cerca de 49 mil pessoas, inaugurado em 1923 através de um amistoso entre os dois times da cidade, Vitória do Valência por 1-0. Ele chegou a ser reformado em 1957 e, como eu disse para vocês, atualmente, tá, está sendo aí retomada as obras para o novo estádio do clube que se chamará No Mestalla. Estão vendo aí uma imagem de como vai ficar aí provavelmente esse estádio. E o clube realiza os seus treinamentos na Ciudad Desportiva de Paterna. Aqui os principais títulos que o Valência conquistou até esse momento, né? Destaque aí para alguns campeonatos nacionais, entre eles o Campeonato Espanhol, que ele já venceu 6 vezes. Venceu também a Copa do Rei. A nível internacional, destaque para a Liga Europa e também para a Supercopa da UEFA, né? Em que ele já venceu 2 vezes. Aqui alguns ídolos do clube, ó. Se você conhecer mais algum outro jogador do Valência que merecia estar aqui nessa tela aqui, pessoal, coloca aí nos comentários o nome desse jogador ou técnico que é muito importante aí, na sua opinião, para a história do clube, tá? Aqui, ó, em destaque aqui eu coloquei um brasileiro, o Valdo Machado, ele que é o segundo maior artilheiro da história do clube, com 160 gols, jogando nas temporadas 1961 até 1970. Agora confere aí algumas imagens da torcida do Valência. Não esquece de garantir o seu like e se inscrever no canal caso você ainda não seja um inscrito, beleza? Roda aí as imagens. Olha só, se você quer me ver apresentando aí a história de algum outro time do continente europeu, coloca o nome desse time aqui nos comentários, tá? Que aí eu vou colocar na minha lista e em algum momento eu vou apresentar aqui para todo mundo que é inscrito do canal, tá? Lembrando aí, né? Qualquer coisa, pessoal, visita o meu canal aí, confere a playlist de história de times europeus. Muito provavelmente, talvez eu já até tenha feito aí
um vídeo com a história do time que você quer, beleza? Então confere lá antes de colocar o nome dele aqui nos comentários, beleza? Vou ficando por aqui então, pessoal. Abraço e até o próximo vídeo.